Nós vamos votar a favor desta proposta, mas eu sinto necessidade de fazer esta clarificação pelas razões seguintes. Digamos, a proposta em concreto não nos oferece nenhuma questão, mas para que fique claro, por razões que podem vir a ser avocadas no futuro, a avaliação do Partido Socialista é de que o Invesurb está em incumprimento com o município dos contratos estabelecidos e que havia razões para denunciar o contrato com o Fundo Invesurb. Sr. Vereador, deixe-me fazer uma pergunta. Acha que está em cumprimento desde quando? Se é que lhe posso fazer a pergunta. Está em cumprimento desde há muitos anos, incluindo nos tempos recentes. Está em cumprimento agora. Mas, Sr. Vereador, eu creio que o Sr. Vereador era responsável pelo pelouro quando nós encontrando a situação do Fundo do Aleixo na circunstância que conhecemos, que aliás levou a uma auditoria que foi bastante polémica, nós consideramos que era indispensável recapitalizar o Fundo do Aleixo. Nessa altura, sim, como sabe, eram os participantes à época que o queriam dissolver. E, na altura, este assunto foi conduzido num executivo que eu presidia, mas em que o Sr. Vereador tinha esta competência, e chegamos à conclusão que, dadas as possíveis consequências à época, que fazia mais sentido fazer a recapitalização do fundo, que foi conseguido. E foi conseguido, recordo, com a assunção da Câmara da recompra de um terreno que lá tinha sido entregue, que era uma das bases do problema, terrenos da Rua da Quinta, que entretanto a Câmara já vendeu posteriormente, e a entrada de um novo participante no fundo, que permitiu também à Câmara reduzir a sua participação. Portanto, recordando isso, parece-me que algum incumprimento que o Sr. Vereador assinale só pode ser posterior a esse momento. Por um lado, é verdade que, relativamente aos projetos que o Fundo do Aleixo, o Invesurb, devia desenvolver, houve um protelamento de datas. É verdade, estamos de acordo. Mas o Sr. Vereador também sabe que isso resultou de uma vontade política da Câmara, em que teve um papel determinante o Sr. Vereador do Urbanismo à época, que nós os dois apoiamos. O Sr. Vereador Correia Fernandes entendia, e nós também, que o prédio em Fernão de Magalhães, que não podia ser construído, recorda-se disso, aliás, o Sr. Vereador, ele e eu estivemos envolvidos na questão das Eirinhas, que agora estamos aqui a discutir, que eu acho que foi uma excelente decisão. Nós sabíamos, por outro lado, que havia problemas aqui na Travessa de Salgueiros, porque o projeto também era muito mau e nós também tivemos que fazer a alteração desse projeto, foi a Câmara que o proporcionou, e aquilo que resta saber ao bairro do Leal, em que nós também todos concordamos que o projeto existente era muito mau, e como o Sr. Vereador reconhece bem, o facto de construirmos mais nas Eirinhas vai permitir, seguramente, fazer um melhor projeto no Leal, porque nós nunca gostamos daquilo que lá estava. Repito, eu estou disponível, Sr. Vereador, para falar sobre esta matéria, sobre toda esta matéria do fundo. Estou disponível, inclusivamente, para analisar quaisquer soluções. Temos que ter muita prudência, porque eu recordo-lhe qual era a situação quando o senhor e eu cá chegamos. Não havia casas e não havia guito. Não havia nada. Não havia nem casas, nem guito. E nós, na altura, repito, Sr. Vereador, fomos nós que não quisemos, em conjunto, extinguir o fundo. Porque eu lembro-me de entrar aqui um senhor a representar o Sr. António Oliveira, por acaso era o Sr. Manuel Pinto Teixeira, que tinha sido anteriormente chefe de gabinete do meu antecessor, portanto devia conhecer bem o pacote, e como o Sr. Vereador se recorda, queriam na altura extinguir o fundo e deixar-nos abraços com um problema que na altura era um problema. Ai, que as circunstâncias mudaram. É verdade que mudaram as circunstâncias, mas nós, entretanto, também fizemos um caminho conjunto e temos aqui novos participantes e temos aqui um conjunto de responsabilidades que assumimos que nos, acima de tudo, nos aconselham a muita prudência para não entrarmos novamente numa situação para que quem me venha a suceder não encontre a mesma situação que eu encontrei. É que não havia casas nem guito. E agora, olha, algumas casas já, pelo menos. Isto é o quarto aditamento, uma coisa que já vai com uns anos bastante largos, e no fim estamos a falar de 154 fogos, em 3 zonas, Travessa de Salgueiros, Eirinhas e Bairro do Leal. Na Travessa de Salgueiros, gostaria, já que estamos a falar disto tudo, de saber para quando é que se prevê a conclusão, uma vez que estavam anunciados 13 meses, a obra iniciou-se em novembro de 2018, e tem o que vejo por aí anunciado até ao final do primeiro trimestre de 2020. Não me parece um deslizar muito grande de prazos, mas gostaria de saber se efetivamente se pensa Sim, que será cumprido. E o atraso não se deve a nenhum problema imputável ao construtor, por aquilo que sei, é que quando começaram a fazer as fundações se verificou que havia
problemas geológicos que complicaram a construção. Mas é o prazo que está previsto. Neste momento, o que está aqui a falar-se é que, em vez de ser construídos 36 pelo fundo e 12 pela Domus, vão ser construídos os 48 pelo fundo e não vão ser construídos 12 pelo fundo no Leal. E eu pergunto onde é que ficam os 12 que a Domus Social ia construir e que já não irá construir aparentemente. A Domus Social construirá onde pretender construir, onde entender construir. A Domus Social não faltam sítios e não faltam razões para construir, ainda que seja claro, Sr. Vereador, nas condições que estão previstas até agora, que são as contrapartidas que são dadas aos municípios pelo Estado Central para construir habitação social, e sei que a CDU simpatiza inclusivamente com esta nossa posição, nós para já não vamos construir nada. Para já não vamos construir nada. A vantagem do fundo construir já nas Eirinhas é antecipar já nas Eirinhas a construção de 48 em vez de 36, sendo que o saldo que é para construir no bairro do Leal possa ser reduzido e assim possa ser feito um projeto de acordo com aquilo que nós consideramos que são as exigências municipais, que também mudaram. É evidente que hoje as exigências de habitação social hoje são diferentes do que eram em 2008, quando o fundo foi constituído. A verdade é essa. Se calhar, na altura, Fernando Magalhães era bom. Hoje em dia, para aquilo que é a exigência da nossa habitação social que nós temos, nós consideramos, e quer dizer, que o bairro Rainha Dona Leonor é se calhar o melhor exemplo, é seguramente o melhor exemplo, compreenderá o Sr. Vereador que tudo o que nós possamos fazer no sentido de melhorar os projetos que nos vão ser entregues, isto começou, como disse, no Executivo anterior, nós temos dado continuidade a isso. Relativamente às Eirinhas, a única coisa, em vez de ser o fundo a construir 3 e nós a construir 1, o que é uma deseconomia, ser o fundo a construir 4 e assim anteciparmos desde logo a entrega de habitação e dar a folga no bairro do Leal, para no bairro do Leal fazermos uma coisa como deve ser. Dizer que quanto à proposta parecer-me perfeitamente razoável o que está aqui em causa e, portanto, não nos leva aqui a nenhuma questão e, portanto, iremos votar favoravelmente.